Graça e paz, meus irmãos, ainda em pé, façamos a leitura da palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 7. Não vamos neste momento ler todo o capítulo, ao longo da pregação leremos o capítulo inteiro. Agora leremos dos versículos 1 até o versículo 10 do capítulo 7 do livro de Esdras. Então, abram suas Bíblias, livro de Esdras, capítulo 7, versículos 1 a 10. A igreja localizou o texto? Façamos, portanto, a leitura da palavra do Senhor. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Meus irmãos, nossa série de mensagens em Esdras e Neemias chega num novo momento a partir deste capítulo 7. Mais ou menos 60 anos haviam se passado entre os acontecimentos do capítulo 6, sobre o qual foi pregado na semana passada. Ou seja, alguns judeus que estavam no exílio voltaram de Babilônia, reedificaram o templo de Jerusalém, reedificaram parcialmente a cidade de Jerusalém, e estavam cultuando a Deus em meio à oposição das nações ao seu redor. Não se sabe o que aconteceu depois disso. A Bíblia ela tem esse período de silêncio entre o término da reconstrução do templo e a vinda de Esdras a Jerusalém. Esdras, portanto, segundo o texto bíblico, vem no reinado do rei Artaxerxes. Ele sai da região da Pérsia, mais especificamente da Babilônia, que é a região da Pérsia. Esdras estava residindo lá, e vai a Jerusalém para cumprir uma importante missão. E as memórias dele, daquilo que ele fez, estão registradas nestes capítulos finais, dos 7 a 10 do livro de Esdras. E as memórias também de outro líder que virá posteriormente, Neemias, estão registradas no livro de Neemias. O período, portanto, é de mais de meio século. Vejam bem, quando os primeiros exilados regressaram a Jerusalém, sob a liderança de Sesbazar, de Zorobabel, Esdras muito provavelmente sequer era nascido ainda. Porque entre a reconstrução do templo e a vinda de Esdras passaram-se quase 60 anos. É pouco factível que Esdras tenha feito essa missão, essa viagem e assumido essa liderança já numa idade muito avançada. Lembremos que nos tempos antigos, não havia toda a tecnologia, as facilidades e confortos que nós temos nos tempos de hoje. E isso nós veremos, inclusive, pela viagem que Esdras faz da Babilônia até Jerusalém. O verso de número 8
nos diz que Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei, no caso o rei Artaxerxes, imperador da Pérsia. Mas nos diz o verso 9 que no primeiro dia do 1º mês ele partiu da Babilônia e chegou no 1º dia do 5º mês. Vocês pararam para pensar nisso? É como se a distância entre Babilônia e Jerusalém é de mais ou menos, em linha reta daria quase 1000 quilômetros, mas no mundo antigo, por causa dos desertos que haviam entre as duas regiões, era necessário fazer uma volta, né, no sentido de uma meia-lua. Por isso até se fala do crescente fértil daquela região do Oriente Médio, porque justamente começa lá no sul do rio Eufrates, sobe o rio Eufrates e desce na região da Palestina, da Síria e da Palestina. E qualquer viagem feita no mundo antigo, numa época que não havia veículos, que não havia aviões, era feita, portanto, seguindo o rio Eufrates e passando por regiões férteis, porque as pessoas precisavam de água para beber, de cidades para ter alimento. Então essa viagem ela se tornava mais longa, porque o caminho que era feito era um caminho mais longo, um caminho de mais ou menos, então, 1.200 quilômetros, alguns vão dizer 1.300 quilômetros. E é como se ele tivesse saído de Babilônia, portanto, no dia 1º de janeiro e chegado em Jerusalém no dia 1º de maio. Ou seja, quase um semestre inteiro viajando, 4 meses de viagem. É um tempo bastante longo, dificilmente uma pessoa numa idade mais avançada conseguiria fazer essa viagem, e Esdras o fez. Então, muito provavelmente, Esdras não era nascido no tempo, naquele período todo que nós estivemos pregando aqui até o capítulo 6, ele deve ter nascido em algum momento depois da reconstrução do templo, e assim ele lá na Pérsia, lá na região da Babilônia, que pertencia ao Império Persa, ele cresce, se desenvolve, é ensinado na lei de Deus, sua família o educa dentro dos ensinamentos da sua tradição, e ele também se torna um alto funcionário do Império Persa, um funcionário de alto escalão, como nós veremos mais adiante. Agora, uma outra observação aqui. Aliás, ele fez essa viagem de 1.300 quilômetros em 4 meses. Hoje, semana passada, você sabe, nós estávamos na Argentina, fizemos uma distância semelhante em 12 horas. Não tem como comparar, o nosso estilo de vida com o estilo de vida do passado. As circunstâncias. O que eu quero dizer com isso é que o que Esdras está fazendo aqui e o que os judeus que voltaram para Jerusalém estavam fazendo era algo grandioso, era algo extremamente penoso, era algo que demandava muito da vida deles, era algo que demandava uma mudança radical na sua vida. Não era simplesmente, vou fazer uma viagem, compro uma passagem, eu pego o carro, vou lá, 12 horas, faço 1.000 quilômetros. Não. Era algo muito mais complexo, muito mais demorado, muito mais desgastante. E isso nos fala mais uma vez da coragem e da atitude que o povo de Deus tem em momentos decisivos da sua história. E se ele não tiver essa coragem, essa força, essa atitude, as coisas não acontecem. Mas vamos falar um pouco mais aqui do contexto, porque estamos aqui no capítulo 7, portanto, há um novo imperador, Artaxerxes, isso é por volta do ano 458 a.C., dizem os estudiosos. E nessa época o que acontecia, o Império Persa era a potência do mundo antigo, dominava toda aquela região do Oriente Médio, dominava o sul do Egito, dominava boa parte da Ásia, seus domínios chegavam até regiões da Índia, e estava num certo conflito com a região da Grécia, que seria a futura potência que iria emergir séculos depois. Mas os imperadores tinham um interesse muito especial na região de Judá, na região da Palestina. Por quê? Porque Judá ficava entre a Pérsia e o Egito. E o Egito recém havia se rebelado contra o domínio persa com a ajuda dos gregos. E o imperador, portanto, estava preocupado e ele queria garantir que aquela região permanecesse dentro dos seus domínios. E para isso era importante que o caminho até o Egito estivesse também pacificado e que o povo que habita nesse lugar também estivesse satisfeito e contente com a dominação persa. Isso nos ajuda a entender o quê? Nos ajuda a entender a boa vontade do rei da Pérsia para com Esdras. Nos ajuda a entender por que o rei da Pérsia fornece recursos,
fornece autoridade e manda essas autoridades para Jerusalém para verificar a situação do povo e para ajudar novamente na reconstrução daquela cultura. Ele quer, em outras palavras, ele quer súditos satisfeitos. Ele quer súditos felizes. Ele quer manter o seu império em paz. Ele não quer sementes de rebelião. Judá está muito próximo do Egito. E o Egito poderia contaminar com suas ideias de independência. Mas ele quer que Judá permaneça fiel. E, portanto, ele demonstra boa vontade para com o povo de Deus. Alguém vai nos responder: poxa, Rodrigo, mas que visão mais reducionista. Que visão mais secularizada é essa? Parece que a história é uma coisa impessoal, não passa de interesses políticos e econômicos. Vejam, meus irmãos, isso nos ensina uma lição importante para nós hoje, inclusive. Nos ensina que a história humana, por mais que pareça ser impessoal, ela tem a mão. E essa expressão, a mão de Deus, ou a mão bondosa de Deus, ela aparece 3 vezes no capítulo 7 de Esdras. A mão de Deus está por trás dos acontecimentos políticos, econômicos do tempo. Nada acontece por acaso. As rebeliões no Egito, as conspirações da Grécia, o coração do rei da Pérsia, tudo isso são fatos que não escapam do controle de Deus. Deus usa as circunstâncias históricas para fazer cumprir os propósitos para o seu povo. Se no passado, eu já falei sobre isso quando preguei no capítulo 1 de Esdras, se no passado Deus usou muitas vezes de milagres e de situações poderosas com relação ao Egito, as 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, as aparições no Monte Sinai, agora, naquela época, Deus age por meio de circunstâncias históricas aparentemente naturais. Numa perspectiva cética, ou cético, hoje nós diríamos, o historiador marxista, ele olha para a história e vê apenas fenômenos impessoais de lutas de classe que levam a uma revolução ou transformações sociais. Mas do ponto de vista cristão, essa visão é uma visão caolha, uma visão reducionista. Do ponto de vista cristão, há uma ação que dá propósito à história. A história não é uma série de acontecimentos nem casuais, nem uma série de acontecimentos que simplesmente reflete uma luta de classes, mas é a história de Deus, é a história do povo de Deus, e Deus conduz a história. Deus, portanto, usa as circunstâncias para que, portanto, o coração do rei da Pérsia seja movido a ser favorável para com o seu povo. E assim, o capítulo 7 nos fala então de Esdras e nos dá, em primeiro lugar, as qualificações, vamos dizer assim, as qualificações naturais ou genealógicas de Esdras. O livro tem uma preocupação em dizer e demonstrar que Esdras era um sacerdote. Esses nomes que nós falamos aqui, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azaria e por aí vai, não é uma genealogia completa, faltam alguns nomes. A expressão filho aqui, ela significa descendente. Não filho literalmente, mas descendente. Então, alguns desses nomes aqui podem ser avós, um avô do outro naquela cadeia, e não necessariamente pai. Por isso que faltam alguns nomes aqui, mas a ideia qual é? A ideia é fazer com que retroceda a linhagem genealógica de Esdras até chegar a Arão. Quem é Arão? O irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Segundo a Bíblia, só poderiam ser sacerdotes os descendentes de Arão. Então, há uma preocupação em apresentar essas credenciais naturais de Esdras, digamos assim, ou seja, ele vem de uma família sacerdotal, ele é sacerdote, ele tem a qualificação, ele pertence ao povo de Israel, ele não é alguém de fora do povo de Deus, e mais ainda, ele tem o chamado ministerial segundo a lei de Moisés, segundo a lei do Antigo Testamento. Esse chamado se dá por meio da genealogia, por meio do sangue, do nascimento, dentro dos descendentes, das famílias dos descendentes de Arão. O livro também, o versículo 6 do capítulo 7 também nos dá uma outra qualificação de Esdras, uma qualificação também que nós poderíamos dizer que são qualificações naturais. Nos diz que ele era escriba. O termo escriba, lá na época do Novo Testamento, ele vai ganhar um sentido mais religioso, de escriba,
aquele que entende da lei de Moisés, e aqui o versículo 6 também vai dizer que Esdras era versado na lei de Moisés. Mas nessa época o termo escriba não denotava pura e simplesmente um teólogo, um estudioso da escritura. Escriba era alguém que lidava com livros, era uma pessoa culta, era uma pessoa que tinha um papel importantíssimo de copiar, de transcrever, e geralmente eles eram funcionários públicos. Porque a maioria das pessoas, não se iludam, a imensa maioria das pessoas, inclusive no povo de Israel, era analfabeta nos tempos antigos, não sabiam ler. Alguns poucos membros que geralmente pertenciam a alguma elite ou algumas famílias que mantinham a tradição de pai para filho da escrivania, digamos assim, essas pessoas eram educadas e sabiam ler, e geralmente por causa dessa habilidade elas eram chamadas para servir os reis, estarem a serviço do império, da monarquia, da nação, enfim, do que seja. Esdras, portanto, era um funcionário público de alto escalão. Tanto era um funcionário público de alto escalão que Artaxerxes designa Esdras pessoalmente para que ele cumpra uma missão em relação ao povo de Judá. Então Esdras não é pura e simplesmente um mestre da lei, um teólogo, um pastor, um líder religioso. Ele é também um líder civil. E numa época em que a distinção entre esfera civil e religiosa não existia de nenhuma maneira, Esdras, portanto, exerce as duas funções. Ele tem, portanto, um papel importante. E aqui eu faço uma observação e já uma aplicação para os nossos dias. Vejam bem, a família de Esdras não regressou do exílio quando Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Por que não regressaram? Não sabemos. A Bíblia não diz. Foi só mais de 60 anos depois que Esdras vem e retorna para Jerusalém. Será que foi simplesmente por preguiça da família, por inércia? Não, nós estamos bem, estamos acomodados e não queremos voltar para Jerusalém, não queremos participar disso porque é uma aventura muito difícil e vamos ficar aqui porque aqui nós estamos prósperos. Será que foi isso que pesou? Ou será que a família também pensava, não, Deus tem um chamado para nós aqui na Babilônia e nós vamos cumprir essa missão aqui na Babilônia? Será que foi isso? É possível. Não sabemos. Independentemente dos motivos pelos quais a família de Esdras não emigrou para Jerusalém quase um século antes, o fato é que Deus usou a permanência de sua família lá no centro de poder do Império Persa, para quê? Para que Esdras galgasse posições importantes e para que depois ele pudesse cumprir a sua missão. Se Esdras estivesse em Jerusalém, ele nunca teria ascendido na hierarquia do Império Persa, nunca teria gozado do favor do rei e nunca teria sido enviado para cumprir a missão que ele cumpriu. Então, o que eu quero dizer com isso? Percebam como Deus usa as circunstâncias, inclusive às vezes decisões que talvez tenham até sido decisões que nós questionamos de um ponto de vista de piedade. Isso não foi uma decisão piedosa da sua família. Bom, o fato é que Deus mantém a sua fidelidade mesmo quando talvez o seu povo não esteja sendo totalmente fiel. O fato é que Deus usa às vezes circunstâncias que não são as melhores, circunstâncias às vezes que podem ter sido equivocadas, decisões que nós tomamos equivocadas, pode ser que depois Deus traga novamente a possibilidade de uma redenção. E mais ainda, Esdras tem um papel importante. E muitas vezes, nós, no nosso tempo, negligenciamos isso. Nós pensamos assim, não, importa apenas o espiritual, né? Nós não queremos nada, não me importa se a igreja tem pessoas que exercem funções nas grandes empresas, ou no governo, ou na academia. Isso não importa, porque o que importa é apenas pregar o evangelho. Mas, meus irmãos, a história bíblica nos mostra que sempre pessoas com uma alta qualificação ou com uma alta posição nos centros de poder tiveram um papel importantíssimo. Moisés, durante 40 anos, viveu na corte do Egito. Era uma pessoa treinada, era uma pessoa capacitada. Esdras viveu por um tempo na Pérsia, era uma pessoa capacitada e foi designada. Neemias, que nós veremos depois, também. Paulo era uma pessoa também altamente qualificada e capacitada. Olha o impacto que ele tem sobre a fé cristã. Lucas, da mesma forma, o médico amado, escreveu um dos evangelhos mais belos,
relatando várias coisas que não estão nos outros evangelhos. Escreveu o livro de Atos. Então, a igreja sempre vai precisar, sempre vai contar, Deus sempre vai usar pessoas que têm posições importantes. Ou seja, aquela visão inocente assim, não, Deus só se preocupa com os pobres. Deus faz uma, como dizem certas correntes teológicas, uma opção preferencial pelos pobres e, portanto, os ricos não têm lugar no reino de Deus, ou os poderosos não têm lugar no reino de Deus, ou os intelectuais não têm lugar no reino de Deus. Essa é uma visão equivocada, meus irmãos. Deus rejeita a arrogância. Deus rejeita o amor à riqueza. Deus rejeita aqueles que colocam o seu coração no poder e nas coisas desse mundo, porque essas coisas são ídolos e tomam lugar de Deus. Mas Deus também usa pessoas qualificadas, Deus usa posições, e Deus vai usar, sim, muitas vezes, pessoas em situações de liderança política para fazer o bem do seu povo. Não sejamos inocentes. Deus usa, sim. A política, o que acontece no mundo é importante, sim. A gente não deve misturar, porque, em um certo sentido, política e religião, porque a igreja não é um partido político, a igreja não deve ficar fazendo campanha política, mas o fato é que as duas esferas têm relação. O que nós fazemos como igreja vai, de alguma maneira, impactar a sociedade que nós estamos. E pessoas que às vezes estão numa posição importante podem ter um impacto importante na construção do povo de Deus, na manutenção, na criação de instituições que mantenham o povo de Deus e que mantenham a estabilidade do povo de Deus nas próximas gerações. Então, a nossa consciência em relação ao que acontece no mundo, ela é necessária, ela é importante. Esdras era uma pessoa que tinha, portanto, essas qualificações, digamos assim, seculares. Ele era um escriba. Mas aqui agora vem então as qualificações espirituais de Esdras, e essas são decisivas. Porque Esdras não era apenas um líder, não era apenas um político, não era apenas um burocrata do Império Persa. Esdras era alguém chamado por Deus. E o verso 6 nos diz que ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E o verso 10, e esse é um dos versos mais conhecidos do livro de Esdras, né? O verso 10 do capítulo 7 vai nos dizer: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel todos os seus estatutos e juízos. Nós temos aqui, portanto, as credenciais espirituais de Esdras. Um grande líder, um homem importante, uma pessoa que está nos círculos de poder, com uma formação, que goza da boa vontade do rei da Pérsia, mas um homem que serve a Deus com fidelidade. As três atitudes, essas três ações, quando a gente fala, eu ouvi muito isso em seminário da escola dominical ou em eventos pastorais, né? São qualificações para qualquer ministro, seja um professor, seja um líder de grupo, seja um pastor, né? Ele deve ter disposição para aprender, ou seja, aptidão, buscar intelectualmente conhecer a palavra de Deus. Mas ele deve também praticar a palavra de Deus, isso nos fala do aspecto moral da liderança. Mas ele também deve ter disposição em ensinar, porque não adianta ele saber as coisas e não conseguir comunicar isso aos outros. Um líder que não sabe ensinar não é líder. Então, Esdras tinha essas três qualificações. Mas vejam que essas qualificações são qualificações essenciais num líder. Elas não deixam de ser qualificações importantes para todo o povo de Deus. Para cada um de vocês que está aqui nessa manhã, essas qualificações são importantes porque em algum momento nós temos influência sobre as pessoas e exercemos também função de liderança, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como patrão, empregador, como uma amizade que exerce influência sobre os outros, enfim. São diversas as circunstâncias que nós podemos exercer influência sobre os outros. E essa influência será positiva apenas no momento no que nós tivermos essas credenciais espirituais que estavam presentes na vida de Esdras e que ajudam a explicar por que as reformas que ele introduz sobre Jerusalém tiveram um impacto tão duradouro na vida daquele povo. Esdras tinha o coração disposto. A primeira coisa é uma inclinação, é um propósito.
Ele quer fazer aquilo, o seu coração está naquilo. Ele não faz simplesmente por obrigação, ele não faz simplesmente de má vontade. Não, o seu coração está focado, ele tem foco. O coração dele está, eu tenho uma missão para com o povo de Deus, e para cumprir essa missão eu devo cumprir a lei de Deus, eu devo estudar a lei de Deus, eu devo conhecer a lei de Deus, eu devo viver a lei de Deus, eu devo ensinar a lei de Deus. O seu coração estava cheio dessas coisas. Se o nosso coração não está cheio de Cristo, não está cheio da palavra de Deus, nós nunca conseguiremos ser uma influência cristã para as pessoas que estão ao nosso redor. Nosso coração tem que estar no Evangelho, nosso coração tem que estar na palavra de Deus, nosso coração tem que estar no reino de Deus, assim como o coração de Esdras estava nessas coisas. O coração, e aí, vejam, o buscar a lei, às vezes no meio evangélico, no meio pentecostal, era comum no passado se ouvir, né? As pessoas parecem que faziam aquela, como é que eu vou dizer, aquela oposição, digamos assim, né, entre o intelecto e o sentimento, né? Inclusive se entendia que a pessoa que estuda demais era um sinônimo de falsa piedade, porque ela estuda, mas ela não pratica aquilo que ela está estudando, e estudar é ruim porque afasta a pessoa da fé simples, a pessoa passa a não acreditar em muitas coisas. E em alguns lugares ainda se tem essa mentalidade contra o estudo, né, contra o aprender a palavra de Deus. Isso é uma coisa absolutamente lamentável, porque a falta de conhecimento bíblico é a raiz da desgraça da igreja, é a raiz da desgraça do povo de Deus. Basta vocês lerem o Antigo Testamento que vocês vão ver que é assim. O povo desconhecia a lei e adorava falsos deuses. O povo fazia o que bem entendia porque não conhecia a vontade de Deus para a sua vida. Então, o primeiro passo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, e conhecemos a vontade de Deus ao ler as Escrituras, ao estudarmos as Escrituras, e não apenas a lei, como era no tempo de Esdras, mas toda a Escritura, inclusive o Novo Testamento, e entender que toda a Escritura aponta para Cristo, e entender que a Escritura é a mensagem de salvação, e entender que ela estabelece os princípios da nossa vida, não a sociedade, não a cultura secular, não os nossos desejos, mas é a Escritura que estabelece o certo e o errado, é a Escritura que estabelece os padrões absolutos. Precisamos conhecer, precisamos aprender. Evidentemente que o aprender, e aqui nesse sentido a crítica que muitas vezes se faz ao intelectualismo é justa e certa, não adianta simplesmente nós estudarmos e aprendermos e não praticarmos. É o próprio Jesus quem ensina isso no Novo Testamento, né? A casa na areia, a casa sobre a rocha, né? Quem constrói a casa na areia é aquele que ouve e não pratica. Quem constrói a casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Ou seja, buscar conhecer também está intimamente relacionada com o cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, cumprir as Escrituras. Se nós não colocarmos no nosso coração que temos que viver à luz das Escrituras, todo o nosso estudo e o nosso conhecimento de Deus será vão. Nós estaremos com aquela perspectiva que tem um padrão de vida ideal e uma vida real muito distante desse padrão. Essa dissonância entre aquilo que nós deveríamos fazer e aquilo que fazemos. Mas à luz da Escritura, evidentemente que nós nunca conseguiremos alcançar o padrão de Deus com perfeição, todos vocês sabem disso, mas o nosso chamado é, como Esdras, como também Jesus em sua vida, buscar a lei de Deus e cumprir, viver de acordo com a palavra de Deus. E o terceiro ponto, que é o ensinar em Israel os estatutos e juízos, da mesma forma. Nós temos família. Onde está a nossa disposição em ensinar isso? Os nossos filhos, para as próximas gerações. O discipulado, vejam, Jesus disse, ide fazei discípulos. Jesus não disse, ide pregai o evangelho, ide evangelizai. Jesus disse, ide fazei discípulos. Se não faz discípulo, é inútil. Falar de Jesus, se não faz discípulo, é inútil. Jesus nos mandou fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar. Ensinar o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ensinei. Nosso chamado, portanto, envolve o discipulado.
E é um chamado que não é para os pastores meramente, não é para os líderes, mas é para toda a igreja. Começamos isso com nossos filhos, no nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares. Mas isso envolve, evidentemente, as pessoas com a qual nos relacionamos, no trabalho, nas amizades, enfim. Fazer discípulos, ou seja, um coração disposto a ensinar. Evidentemente, só ensinamos aquilo que sabemos. Se não sabemos, ensinamos mal. Mas uma vez que sabemos, temos o compromisso de ensinar. Do contrário, o conhecimento é inútil. E, não, mas eu vivo, só que eu não ensino. Bom, isso é egoísmo. Guardamos para nós mesmos. Estamos violando o mandamento do amor ao próximo. O ensinar não deixa de ser um ato de amor ao próximo, meus irmãos. Esdras, portanto, tinha todas essas credenciais espirituais, e por ter essas credenciais e cumprir a sua missão de todo o seu coração, ele produziu um avivamento na história de Israel. As próximas mensagens, os próximos capítulos, nós veremos até que ponto e algumas características desse avivamento que Esdras traz para a nação. Mas ele produz um avivamento e produz uma transformação que vai ter um impacto tão grandioso que quando nós chegamos nos tempos de Jesus, nós vemos que muito daquilo que se vivia era fruto desse trabalho preocupado com a pureza da lei de Deus, com a pureza dos mandamentos de Deus. A identidade nacional do povo de Israel, do povo judaico, ela só foi mantida por todos esses séculos pelo esforço fundamental inicial de Esdras na reconstrução daquela nação, daquele país. A palavra nos diz aqui, e agora nós continuamos aqui, verso 11 em diante, quando ela nos fala da interação do poder político com a esfera da nação de Israel, ela nos fala que o rei da Pérsia manda Esdras para que Esdras verifique a situação espiritual do seu povo, daquele povo, do povo de Judá. Verso 11 em diante nos diz o seguinte: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Diz assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está a Jerusalém, bem assim a prata e ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, suas ofertas de manjares, suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus que te convenha dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça, até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios.
Mas tu, Esdras, segundo a benevolência, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não as sabem, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Este, portanto, é o decreto do rei da Pérsia. Percebam, algumas observações aqui, não vou comentar detalhadamente, até porque o tempo não nos permite. Nós vivemos novamente, Israel vive novamente um tempo de boa vontade do poder político para com eles. Como nós vimos lá no capítulo 1, a boa vontade de Ciro permitiu que eles regressassem e reconstruíssem o templo. Agora a boa vontade de Artaxerxes permite que Esdras vá e verifique qual a situação do povo e também ensine ao povo a lei e faça com que eles guardem tanto a lei do povo de Deus como a lei do rei da Pérsia. Então, Esdras aparentemente ele tem duas missões, uma como líder político, de garantir, portanto, que as leis da Pérsia sejam obedecidas, a fidelidade à Pérsia seja garantida, mas também ele tem autonomia para aplicar as leis do povo de Deus e fazer com que essas sejam aplicadas em primeiro lugar e que o povo aprenda e viva de acordo com essas leis, todos aqueles que forem judeus e vivam na província de Judá. Esdras, portanto, goza dessa boa vontade, não só Esdras, mas todo o povo de Deus. Ainda que exista oposição, e aqui é um ponto, às vezes o povo de Deus é favorecido pela liderança política, como eu preguei lá no capítulo 1, mas mesmo que ele tenha o favorecimento da liderança política, a oposição ela continua a acontecer. Os líderes locais das províncias ao redor de Judá se opunham ao povo de Judá. Continuavam a oferecer todo tipo de oposição, tentando desanimar a reconstrução da nação, se opondo ao esforço reconstrutivo. Agora, apesar de haver a boa vontade do imperador, essas dificuldades permanecem, elas continuam. Então, o povo de Deus sempre na nossa existência, não se enganem, teremos oposição, sempre. Mas em alguns momentos também teremos a boa mão de algum poder político ou econômico, que às vezes vai ser mais forte do que a oposição que estamos enfrentando. Mas a oposição nunca deixará de existir. Mas em determinados momentos da nossa história, Deus levanta lideranças que ajudam o povo de Deus, que favorecem o povo de Deus para que o povo de Deus reconstrua as suas instituições. Não para que o povo de Deus viva, agora vamos viver aqui tranquilamente, prosperamente, relaxadamente, não. O favorecimento que Deus permite temporariamente é para que o povo de Deus se prepare, reforce as suas trincheiras, eduque as próximas gerações, construa o seu santuário, reconstrua as suas cidades, forme cultura, prepare para resistir aos tempos maus. O povo de Deus deve usar os tempos de paz para edificar a sua cultura, para edificar a sua fé, para fundamentar as novas gerações. A apostasia que se vê no nosso tempo, especialmente nos países de primeiro mundo, se dá principalmente porque as novas gerações apostataram da fé. A geração, agora se fala, se não me engano o termo é woke, a expressão em inglês, o wokeismo, como alguns aportuguesaram a expressão. O wokeismo é a nova geração que se afastou completamente dos valores da palavra de Deus. Responsabilidade dos pais, responsabilidade daqueles que educam. Mas se nós gozamos de liberdade, de boa vontade, temos um papel para não permitir que as nossas próximas gerações endossem e adotem esses valores como se fossem deles. Pelo contrário, estamos querendo preservar nossos valores em meio a uma cultura que se opõe ao reino de Deus. Agora, há uma boa vontade e Esdras vai fazer com que a lei de Deus e a lei do imperador seja aplicada àquela nação. Vejam que há uma pequena distinção aqui, ainda que nos tempos antigos a esfera política e religiosa se misturava, há uma pequena distinção, lei de Deus e lei do rei. Esdras vai ter autoridade sobre as duas, e ele vai poder inclusive aplicar penalidades para aqueles que não cumpram. E o rei manda que Esdras faça saber a lei àqueles que não o conhecem.
Ou seja, todo o fundamento da missão de Esdras é ensinar a lei. Talvez o povo de Israel estivesse vivendo um momento de desânimo e um momento até de apostasia, porque não conhecia a lei de Deus. Esdras, ele é enviado para ensinar, ele é enviado para trazer um avivamento da fé. E ele fará isso por meio do ensino da vontade de Deus. Essa é a missão. E vejam que essa carta, ela muito provavelmente não foi o próprio rei que escreveu, provavelmente ele foi assessorado por Esdras para escrever essa carta, por isso que ela demonstra um certo conhecimento de rei, de regras judaicas, etc. e tal. Mas novamente nós vemos, se Esdras não estivesse lá, e se judeus não estivessem lá no centro de poder, essa carta não existiria, Esdras não teria sido enviada. Mas Deus usa pessoas que estão lá para que a sua vontade se cumpra e para que a sua nação e o seu povo possa viver um avivamento. Assim como houveram avivamentos no passado, pela mão de reis como Davi, Ezequias, Josias, agora haverá um novo avivamento, não pela mão de reis, porque a monarquia não existe, a independência não existe mais, mas existe governadores e existe a mão de Deus movendo os acontecimentos e o coração do imperador, que não serve a Deus, mas que mesmo assim, não servindo a Deus, permite que a obra de Deus se faça. O discernimento, portanto, dos tempos é importante. Esdras, ele não é um purista, ele não recusa ajuda, mas pelo contrário, ele recebe de boa vontade, ele vai e ele faz a viagem e assim chega a Jerusalém, mas isso já é tema do próximo capítulo, pregação da próxima semana. Agora, nós estamos já prestes a encerrar a mensagem, mas eu quero fazer ainda duas observações. E a primeira observação, quando aqui o rei fala da lei de Deus e da lei do rei, como eu falei antes, há uma distinção entre, às vezes, a lei secular, e nós sabemos que isso também é assim, né? Nós vivemos exatamente assim, não estamos debaixo de um império, mas nós estamos numa sociedade pluralista, estamos numa sociedade democrática, no qual as leis não coincidem, a palavra de Deus não coincide com a lei civil. E, evidentemente, são os desafios que nós enfrentamos, porque não existe outra maneira, pelo menos não se descobriu até hoje, uma outra maneira de viver numa sociedade pluralista. Essa foi uma das conquistas, pelo menos até certo ponto, foi a maneira que se encontrou depois das guerras religiosas que houve lá na época da Reforma Protestante. Vocês sabem, todo mundo tinha uma mesma religião, todos eram cristãos, católicos, debaixo da autoridade de Roma, mas com Lutero, Calvino, há uma cisão no mundo cristão e as guerras vêm, as pessoas se matam em nome da fé. E como se resolve isso? Bom, os intelectuais que vieram depois, que deram origem posteriormente ao iluminismo, chegaram à conclusão, e à modernidade chegaram à conclusão de que a sociedade não pode mais estar estruturada na religião. Ela tem que estar estruturada em valores comuns compartilhados, valores desvinculados da igreja. E assim surge a modernidade, e assim surge o Estado moderno e o Estado laico. É uma solução temporária para resolver os conflitos religiosos que haviam. O problema é que o iluminismo ele exagera nessa solução e faz com que as religiões ele deseja que as religiões saiam do espaço público e não tenham mais nenhuma influência sobre a política, sobre as leis e sobre a cultura. A ideologia iluminista, que é a ideologia que a gente vê muitas vezes aí nos debates políticos, a gente vê naqueles radicais secularistas, não, religião e política não se misturam, blá blá blá, qualquer coisa, a pessoa mencionou Deus no discurso político, esse cara é um teocrata, é um fanático religioso. Esse tipo de afirmação ingênua, eu diria ingênua, na verdade maliciosa, ela é, na verdade, uma exacerbação da ideologia iluminista. Na verdade, é a consequência lógica de um iluminismo mais radical, que prega, portanto, que religião é uma questão privada, pessoal. É um problema meu. Eu creio em Jesus, então eu guardo isso no meu coraçãozinho, eu oro lá na minha casa, na minha casinha, de joelho dobrado, falo para os meus filhos, mas isso não deve influenciar em nada na minha vida como profissional. Eu não devo pensar que as leis vão sofrer alguma influência das minhas convicções, dos meus valores religiosos. Essa é a visão secularista, mas é uma visão equivocada, completamente equivocada. Ainda que não se defende aqui ainda que exista, alguns até defendem, mas não é o nosso caso aqui, não se defende um regresso à teocracia do Antigo Testamento, mas ainda assim,
Tudo que a igreja prega tem consequências sobre a vida social. Tem consequências sobre a maneira como vivemos. Nós temos uma visão de vida boa, uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de família. E nós temos o direito de considerar essa uma das visões, entre as tantas que existem na sociedade, a participar dos debates políticos, dos debates públicos. Por isso nós, como cristãos, temos um papel importante na sociedade que não pode ser negligenciado. Temos um papel importante, sim, na participação política. O cristão não pode dizer assim, não, eu não vou votar porque eu não acredito. Ah, não, quando Jesus voltar vai resolver tudo. Não, meus irmãos. O cristão tem uma responsabilidade aqui, agora, hoje. Com muito realismo político, sem idolatria de político, sem achar que um político vai resolver tudo. Mas ele vai votar naquele que é menos pior, naquele que talvez ajude. Assim como a Artaxerxes ajudou a igreja num determinado momento. Veja, não ajudou o povo de Deus assim simplesmente de dar benefícios fiscais ou coisas desse tipo, ainda que tenha dado aqui, segundo o texto, né? Deu isenções tributárias. Mas não é esse o caso, não é isso que a igreja tem que buscar hoje. A questão é que aqueles que, como eu preguei lá no capítulo 1 de Esdras, aqueles que permitem que a igreja cumpra a sua missão, que dão liberdade para o povo de Deus, estes não são inimigos do povo de Deus, pelo menos nas ações, na ideologia, na prática. Agora, aqueles que têm uma ideologia que se opõe essencialmente ao povo de Deus e que trabalham para que o povo de Deus não tenha mais liberdade de pregar, nós vivemos tempos muito delicados. Então, nós temos um papel a olhar isso e avaliar essas circunstâncias. Mais uma vez nós falamos, a nossa liberdade de educar nossos filhos pode estar sendo ameaçada. Daqui a algum tempo, as escolas podem denunciar os pais que educam seus filhos sobre moral sexual cristã. Como já acontece no Canadá, que há o risco até de perder o pátrio poder por causa disso. Então, se nós não estivermos ali, de alguma maneira presentes, atuando, seja para impedir que as coisas cheguem nesse nível, seja para também causar um impacto benéfico na nossa sociedade, como já foi no passado, pensem, por exemplo, na abolição da escravidão, pensem, por exemplo, na própria ideia da participação, de que o rei não é um soberano absoluto que faz o que bem entender, mas que ele deve governar para o bem do povo e que o povo participa das decisões. Todas essas ideias que hoje nós consideramos importantíssimas, elas têm uma origem, uma raiz cristã. Então, da mesma forma como impactamos no passado, precisamos impactar hoje. Dito isso, o encerramento do capítulo 27 nos dá a tônica para tudo aquilo que nós fazemos, seja a nossa vida secular, seja na pregação do Evangelho, seja no ensino dos nossos filhos. Vejam que Esdras, aqui nós temos palavras do próprio Esdras, uma doxologia, ou seja, uma expressão de adoração. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras reconhece que tudo o que estava acontecendo era a boa mão. Essa expressão boa mão, como eu falei, se repete 3 vezes no capítulo. A boa mão, ou a mão do Senhor estava sobre ele, estava sobre Esdras. E ele louva a Deus, ele adora a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que moveu o coração do rei, e assim ele mostra a sua boa mão. Vejam que interessante essa expressão boa mão de Deus. Muitos séculos depois, numa versão secularizada disso, foi o liberalismo econômico de Adam Smith, quando ele fala da mão invisível que controlaria a economia. Adam Smith não era um cristão piedoso, ele era um deísta, era uma ideologia já que diluía muito a fé cristã. Mas o impacto de perspectivas judaico-cristãs na ideologia econômica do Ocidente. A mão invisível que faria com que as coisas terminassem bem na sociedade. É uma crença, em última instância, numa providência divina guiando os acontecimentos históricos. Não se trata aqui, evidentemente, de endossar o liberalismo econômico, até porque essa visão de Adam Smith, como a história mostra, é um tanto inocente. E a economia... E aqui o outro detalhe, há uma boa mão, sim, mas o ser humano está sempre agindo.
Esdras reconhece que a boa mão de Deus moveu o coração do rei, e o que Esdras faz? Fica esperando que as coisas acontecem, tudo se ajeite e a religião de Israel volte a atingir o seu esplendor? Claro que não. Ele faz uma viagem de 1.300 quilômetros que dura quase 4 meses, exerce uma liderança difícil, de meio a forte oposição, e trabalha arduamente para que a vontade de Deus se cumpra em meio ao seu povo. A mão de Deus, a providência divina, o cuidado de Deus sobre a história humana não nos exime de nossa responsabilidade para com as coisas do mundo. As coisas não vão. É claro que nós não controlamos a história, muitas coisas vão se resolver sem a nossa contribuição, sem a nossa ação, mas o fato é que, se queremos ver uma igreja vibrante, nós temos um papel ativo nisso. Se queremos que nossos filhos permaneçam na fé, nós temos um papel ativo nisso. Não podemos ficar parados e omissos. Se queremos que mais pessoas conheçam a Cristo, nós temos um papel na evangelização. E não simplesmente esperar que as pessoas procurem uma Bíblia, abram e venham à fé. Esdras reconhece, a confiança de Esdras na providência divina o fortalece para que ele haja. E o capítulo 7 tem várias expressões que nos mostram, portanto, aquilo que Esdras faz. O próprio versículo 10 que eu li: buscou, praticou e ensinou. Verbos, ações, atitudes que Esdras teve e que o povo de Deus é chamado a ter. A confiança na mão bondosa de Deus. Que verdade gloriosa é essa? Isso acalma o nosso coração. Isso nos faz pensar que, independentemente do que acontecer nas eleições, do que acontecer nas decisões econômicas, do que os grandes líderes fizerem, ainda assim Deus está no controle da história e Ele quer o bem do seu povo. Independentemente de eu ser tímido, envergonhado, de eu ser uma pessoa que não tem muitas capacidades, ainda assim, se eu fizer algo de acordo com a vontade de Deus, Deus estará por trás disso, fazendo. É a boa mão de Deus que garante o sucesso do evangelismo, é a boa mão de Deus que garante que formaremos uma igreja sólida, que permanecerá pelas próximas gerações, é a boa mão de Deus que garantirá um avivamento e uma reforma. Mas, se nós não respondermos a boa mão de Deus com as nossas vidas, com a nossa fé, com a nossa dedicação, com o nosso ensino, as coisas não vão acontecer. Nessa manhã, portanto, o Senhor nos chama a respondermos a sua providência, a sua boa mão, o seu cuidado paternal, por meio das nossas vidas, por meio daquilo que fazemos, por meio ou seja, o quanto nós temos buscado conhecer, praticar e ensinar a palavra de Deus. A responsabilidade é nossa. Deus não vai fazer sozinho. Ele usa pessoas assim como usou Esdras, assim como usou o rei. São pessoas concretas que vão fazer a história e que vão mudar a história. Nessa manhã, Deus nos chama, portanto, a cumprirmos nossa missão para com essa igreja, para com essa comunidade, para com o reino de Deus em última instância. Que o Espírito de Deus, portanto, fortaleça os nossos corações para que, como Esdras, coloquemos o nosso coração no reino de Deus e na edificação do povo de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, de amor e misericórdia, nessa manhã estamos alegres na Tua presença como Teu povo. Ouvimos a Tua palavra, cantamos, oramos, adoramos e continuaremos e permaneceremos por mais tempo adorando. Mas a Tua palavra fala conosco, Senhor. Esdras, Senhor, cumpriu a Tua lei, praticou a Tua lei, ensinou a Tua lei. Ele foi uma pessoa designada por Ti, com um papel importante para o seu povo. Teu Filho Jesus, que veio muitos séculos depois, também ensinou, praticou, explicou a Tua palavra, viveu a Tua palavra, e nós somos chamados a seguir, Senhor. Esdras apenas antecipava aquilo que o Teu Filho Jesus faria futuramente, e nós somos chamados a seguir esse exemplo da mesma forma hoje. Que Teu Espírito Santo, Senhor, toque em nossos corações, impacte nossa fé, nossa vida, para que também tenhamos esse desejo de aprender, esse desejo de praticar, esse desejo de ensinar,
esse amor pelo teu povo de Deus, esse amor pelo teu reino, esse amor por fazer a tua vontade, essa disposição de abrir mão do nosso conforto e fazer coisas grandiosas em prol do teu reino, em prol do teu evangelho, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se estamos acomodados. Perdoa-nos, Senhor, se estamos desanimados. Perdoa-nos, Senhor, se estamos em um marasmo espiritual. Traz um verdadeiro avivamento para o teu povo. Aviva a fé do teu povo pelo ensino, pelo amor da tua palavra, Senhor. Faz, Senhor, que possamos abandonar pecados, vícios, tudo aquilo que nos afasta de ti. Volta, Senhor, a transmitir alegria para o teu povo, alegria de ter comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de teu Filho Jesus. Amém.